6 meses. A cada ano, 1.000 casos da doença. A Organização de Saúde considera tolerável um caso de 10.000 habitantes. A Secretaria de Saúde existem 7 casos em cada habitantes no município do Rio. O bairro de Anchieta, no subúrbio da Central, bate o recorde. Num grupo de 10.000 pessoas, 17 sobrevivem. A situação não é tão grave na Zona Sul, onde em 10.000 habitantes, 5 têm a doença. Nos últimos 5 anos, 5.500 pessoas já foram curadas nos centros municipais de saúde. O paciente deve procurar um posto de saúde assim que reconhecer os sintomas da doença. Explicar o que é a hanseníase, Edmilson? A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa provocada por um bacilo que ataca principalmente os nervos e a pele. Quem fala sobre o assunto é a gerente de dermatologia da Secretaria Municipal da Saúde, Raquel. Como é que vai ser essa? Bom, essa campanha pretende a divulgação de informação, de tratamento, através de comunicação, rádio, jornais e também através de panfletos, cartazes. Ainda existem muitos casos, vocês pretendem baixar o número desses casos? Sim, nós temos ainda muitos casos e só através da identificação de casos ainda desconhecidos da doença, casos para tratamento e cura, nós vamos conseguir eliminar a doença num prazo breve. Quais os principais sintomas? Bom, a principal manifestação da hanseníase é uma mancha dormente, isto é, com perda de sensibilidade ao toque, ao calor e à dor em qualquer parte do corpo. Podem surgir também nódulos, principalmente na face e nas orelhas. Tá bem, obrigado. Isabela Scalabrini. Terça-feira de chuva no Rio. Vamos ver a previsão do tempo para hoje. O helicóptero da Rede Globo está sobrevoando o bairro da Pavuna. Muita névoa, tempo nublado. Segundo a meteorologia, hoje o dia vai ficar nublado com chuva a manhã toda. Para o interior, a previsão é de tempo bom. A temperatura fica estável, mas o frio continua. A máxima chega a 24 e a mínima 13. Agora no aterro faz real. Vamos ver como ficam as temperaturas nas outras regiões do estado. No sul fluminense, os termômetros marcam entre 15 e 22 graus. No Vale do Paraíba, mínima de 12 e máxima de 23 graus. Na região serrana, 8 e 22. Na região dos lagos, a mínima deve ficar em 15 e a máxima pode chegar a 23 graus. E no norte fluminense, entre 15 e 25 graus. E o helicóptero da Rede Globo sobrevoa a cidade desde as 6h15 da manhã. O repórter André Trigueiro tem as primeiras informações. Neste momento, o trânsito segue engarrafado aqui na Via Dutra, mais precisamente na altura da Pavuna, pista sentido Rio de Janeiro, por causa das obras de reconstrução da mureta divisória. Para garantir a segurança dos funcionários, o tráfego segue em meia pista aqui no canteiro de obras. O engarrafamento vai da Pavuna até as imediações de Belfort Roxo. São 5 quilômetros de dor de cabeça, mas o motorista deve ter paciência, porque essa é uma obra importante que vai garantir a segurança do motorista. Sobrevoamos agora há pouco a Avenida Brasil e verificamos que um ônibus enguiçado na pista central de descida, na altura de Parada de Lucas, está provocando algumas retenções e um leve congestionamento até as imediações de Irajá. Isabela. Daqui a pouco, o Rio vai ganhar um centro de referência no atendimento a idosos. São 7 horas e 5 minutos. Os proprietários de veículos com placas de 2 letras e final 2 devem ligar de hoje até o dia 31 para o Disque Placa e marcar o reemplacamento. O telefone é 553-4040. Há 58 anos, o bonequinho do Globo aplaude o cinema brasileiro. Dentro do 12º Rio Cine Festival, alguns dos filmes brasileiros que o bonequinho viu e aplaudiu. Primeira mostra O Bonequinho Viu, na praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace. De 25 a 28, 2 sessões por dia, 7 e 9 da noite. O Globo leva o cinema brasileiro mais perto de você. Dia 17 de julho, no Rio de Janeiro, o Prêmio Destaque de Marketing da Associação Brasileira de Marketing será entregue às empresas e pessoas que voaram mais alto em 1995. Compareça. Uma das instituições
refeições para idosos vai se transformar num centro de referência de atendimento. Hoje, o ministro da Previdência e Assistência Social, Reinhold Stefanik, assina um convênio transferindo a administração do abrigo Cristo Redentor para a UERJ. Em Bom Sucesso, no subúrbio do Rio, um abrigo mantido pelo Ministério da Previdência mostra que pouco dinheiro não significa maus tratos. Com verba de R$45 mil por mês, o abrigo oferece 5 refeições por dia, remédios, atendimento médico e material para lavanderia e esterilização. Por cada interno, o abrigo recebe R$ 3,15 por dia. 480 idosos vivem no abrigo Cristo Redentor. Um levantamento feito em dezembro do ano passado mostrou que 55% dos idosos do abrigo Cristo Redentor não recebem visitas da família. 19 moram aqui há 40 anos e nem esses pensam em voltar a viver com os parentes. Eu tenho meu filho, me dá bem atenção a filha, a nora, me dou muito bem com ela, mas eu fico imaginando eu voltar e às vezes eles fazem uma coisa que me contraria, aqui não. A gente tem as dificuldades, sim, mas eu acho que o importante é que no grupo de servidores tem que existir principalmente o amor pelo trabalho. E a partir de outubro, o atendimento no abrigo Cristo Redentor vai melhorar mais ainda. Vão ser construídas áreas de lazer, praças e casas para os velhinhos. Em cada uma delas vão poder morar até 10 pessoas. Nós vamos entrevistar Renato Veras, que é diretor da Universidade Aberta para a Terceira Idade da UERJ. Da onde vai vir o recurso agora para administrar o abrigo Cristo Redentor? Nós estamos hoje firmando um convênio com o Ministério da Previdência e Assistência Social que repassará recursos para a UERJ, a Universidade do Estado. Nós então vamos não só administrar, vamos impor a nova metodologia do atendimento mais humano e mais digno ao cidadão de mais de 60 anos. Mas na prática, o que vai mudar? Muda tudo, muda o conceito, muda a metodologia. Nós vamos acabar aqueles macroasilos, aquelas pessoas vivendo em grandes pavilhões, todas juntas. Se uma fica resfriada, todas amanhecem resfriadas, para as pessoas viverem de formas mais normais, como numa cidade. Vão morar em casas, vão morar com praças, área de lazer, atividade de creche, atividade de cinema, ou seja, uma vida digna para o cidadão idoso. Isso vai poder acontecer em outros abrigos da cidade? É claro, a partir desse modelo, o abrigo Cristo Redentor será um exemplo que nós vamos, a partir do abrigo, levar essa metodologia para outros centros brasileiros que funcionam de forma asilar. Isabel Calabrini. Quem já foi vítima de preconceito social ou racial e quer entrar na justiça, pode conseguir agora um advogado de graça. O projeto é coordenado pelo Centro de Articulações de Populações Marginalizadas. Os detalhes com Edmilson Ávila. A prioridade desse serviço é para quem não tem dinheiro para pagar um advogado. Para falar sobre o assunto está conosco o Sérgio da Silva Martins, que é advogado do programa. Por que vocês criaram esse projeto? O preconceito está aumentando? Sim, o preconceito sempre foi um preconceito muito forte no Rio de Janeiro e nós estamos detectando que as vítimas de práticas raciais não têm conhecimento da legislação criminal, consequentemente não tinham conhecimento dos seus direitos. E quando os casos eram levados à delegacia, não era apurado com seriedade ou com a devida atenção. A procura está sendo grande, vocês já têm processos? Bom, nós já temos, o serviço foi inaugurado em maio e nós já temos cerca de 10 processos, principalmente de publicações racistas e preconceituosas. Qual é o endereço para quem precisar desse serviço? É Rua da Lapa, 200, sala 809. O telefone é 224-6771. Tá bem, obrigado. Isabela Scalabrini. Agora o repórter André Trigueiro tem novas informações direto do helicóptero da Rede Globo. André, continua chovendo? Está chovendo no Rio agora? Bom, eu posso falar da Baixada Fluminense do subúrbio da cidade, onde nós estamos sobrevoando. Parou de chover. Estamos acompanhando os transtornos causados por um ônibus da aviação Só Lazer, que ingressou na pista central de descida da Avenida Brasil, em direção ao centro da cidade. E esse acidente, ou melhor, a retenção desse ônibus, o fato dele estar parado, está provocando um grande engarrafamento na Avenida Brasil, que vai aqui da Parada de Lucas até as imediações de Irajá. Ele está ocupando metade da pista, o tráfego segue em meia pista, os passageiros desceram do ônibus, estão aguardando a chegada de um outro. E enquanto essa situação não se resolve, o motorista que vem da Baixada e do subúrbio está encontrando dificuldade para passar por esse trecho. Isabela. O Rio já tem um programa de saúde para os próximos 4 anos. Os principais pontos você vê daqui a pouco. A nossa entrevista de estúdio.
São 7 horas e 12 minutos. Os Correios estão oferecendo 20 vagas para carteiros. Os candidatos devem ser maior de idade e ter o primeiro grau completo. As inscrições podem ser feitas nas agências dos Correios e custam R$ 17. Rock popular brasileiro, Paulo Ricardo, em CD, LP e cassete, Globo Polydor. Atenção, criança desaparecida. Se você tem notícia dessas ou de outras crianças desaparecidas, ligue para 011 270 4662, 021 220 9903, 021 220 9009. Terminou neste fim de semana a 4ª Conferência Estadual de Saúde. Representantes do poder público, dos profissionais de saúde e da sociedade civil definiram qual vai ser a política de saúde a ser cumprida pelo governo estadual nos próximos 4 anos. Confira os pontos principais do relatório final. Representantes do governo, da sociedade e médicos decidiram reforçar o combate às doenças infecto-contagiosas, principalmente a tuberculose. Reduzir a taxa de mortalidade materna. A cada dia, 2 mulheres morrem depois do parto no Rio. Colocar em prática a medicina preventiva, uma saída para evitar a superlotação dos hospitais. Implantar o programa dos agentes comunitários e profissionalizá-los. E aumentar os salários para melhorar a qualidade dos profissionais de saúde. De acordo com a Constituição, as decisões da conferência são soberanas apenas ao governo estadual cumprir a política de saúde definida no encontro. E as ações do poder público são fiscalizadas pelo Conselho Estadual de Saúde. Nós vamos conversar agora com o Dr. Walter Mendes, subsecretário estadual de Saúde, e com Lúcia Maria Nazaré, que representa os usuários do sistema público no Conselho Estadual. Bom dia. Bom dia. A gente viu ali que medidas preventivas, né, são hoje a grande solução para a saúde no Rio. Como fazer essa medicina preventiva se os hospitais, por exemplo, não têm médicos suficientes? O ministro Jatene tem vindo sistematicamente na imprensa avisar como o Nordeste tem lidado com o problema. Ao par da gente ter conseguido melhorar bastante os hospitais, tanto do Ministério da Saúde, quanto estaduais, quanto municipais, nós hoje estamos priorizando a ação dos agentes comunitários de saúde, que é uma forma muito mais simplificada de você evitar a doença. Por exemplo, a gente acabou de
os casos de Hansen, de lepra, né? Além de Anchieta, a Baixada, você tem mais ou menos um abandono de tratamento em torno de 60%. O que o agente de saúde poderia fazer? Como é que ele trabalha? Ele trabalha o seguinte, é uma... E é bom lembrar, Jabor, que aquele macho do anúncio de Marlboro, aquele vaqueiro, morreu de câncer do pulmão e era fumante. E os principais jornais do país dão destaque aos seguintes assuntos. Estado de São Paulo, fila e confusão marcam devolução do imposto de renda. O Globo Brasil tem a pior distribuição de renda da América Latina. Gazeta Mercantil, o imposto das empresas pode aumentar 14%. No Jornal do Comércio do Recife, a RAIS tem verba para gastar com demissões. Estado de Minas, também uma manchete regional, bicho corrompe políticos. Sobre a lei sancionada ontem pelo presidente da República, Diário de Pernambuco, proibido fumar em recintos fechados. 0 Hora de Porto Alegre, lei restringe o cigarro em locais públicos. Correio Brasiliense, fumar fica mais difícil. Jornal do Brasil, Eletrosul não anula concorrência. E Folha de São Paulo, Fernando Henrique discute saída para Bamirindo. Os preços em São Paulo continuam caindo. Chico Pinheiro está acompanhando a curva decrescente da inflação. Que boa notícia, hein, Chico? Pois é, Leilane. Quem acompanha é o índice de preços no varejo em São Paulo. O IPV caiu 0,36% na primeira semana de julho. A queda é 3 vezes maior que a registrada em igual período do mês passado. A Federação do Comércio do Estado de São Paulo diz que a desaceleração do índice de preços no varejo pode ser ainda maior até agosto. 4 mortos só ontem nas linhas de subúrbio dos trens de São Paulo. Os promotores de justiça indignados abrem nova ação contra a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. A primeira ação foi indeferida pelo juiz Danilo Paniza Filho, da Justiça de São Paulo. Os atores juntaram fotografias e registros policiais como os de ontem para fundamentar uma nova ação e outra vez tentar obrigar a CPTM a tomar providências. Os trens de subúrbio transportam diariamente 1.200.000 pessoas em precárias condições de segurança. Muitos pingentes acabam despencando dos trens. A Constituição Federal garante a todos o direito à vida. O Código de Defesa do Consumidor obriga a prestação do serviço com eficiência e segurança. E os regulamentos internos da companhia ferroviária a obrigam a trafegar com as portas fechadas, sem pingentes e sem surfistas. Mas o juiz resolveu que a lei não deve ser cumprida nesse caso, porque ele diz que obrigar os trens a circular com segurança implicaria em complexas providências. E uma triste estatística da Polícia de São Paulo dobrou o número de meninas viciadas em crack, assassinadas na periferia da cidade. Foram 23 em 94, 50 meninas em 95 e este ano 22 adolescentes morreram só no primeiro semestre. Segundo o grupo que investiga os crimes, 70% dessas garotas tinham passagem pelo SOS Criança da Secretaria Estadual do Menor. Clientes invadem uma administradora de consórcio em São Manuel, no interior de São Paulo, em protesto contra o atraso na entrega dos carros. Tem gente que terminou de pagar há um ano e ainda não viu o carro. A administradora de consórcios, Samac Limitada, tem 1.200 clientes em 16 cidades do interior de São Paulo. Pelo menos 20% deles, 240 pessoas, já foram contempladas ou quitaram todas as prestações. Só que ainda não viram a cor do carro zero. Quanto tempo faz que o senhor foi contemplado? 1 ano, 1 mês e 1 dia. Até agora não recebeu o carro? Não recebi o carro. Dia 13/10/95. E até agora não recebeu o carro? Agora não recebi carro nenhum. Com os documentos em mãos, 200 consorciados passaram amanhã dentro da agência para pressionar os donos a entregar os carros. A polícia militar foi chamada. Houve confusão. Nós vamos subir numa boa, nós não vamos deixar eles saírem, só isso, tá? Porque eu paguei, eu tenho o direito. O advogado e os donos da empresa decidiram então conversar com os clientes. A discussão continuou. É hora de pagar, vocês estão prontos a receber. Cadê o dinheiro nosso? Nós queremos o nosso dinheiro.
O que está dificultando a entrega desses carros? Olha, como tem muita injúria e difamação contra a nossa pessoa, não adianta eu falar aqui, eu quero provar. Então nós vamos mostrar nessa assembleia com documentos contábeis, tudo para vocês. Desde que as investigações do Banco Central começaram, a empresa está proibida de formar novos grupos de consórcio. Os bancos brasileiros começam a entrar na Argentina. O Banco Itaú já tem 9 agências naquele país e deve fechar o ano com 14. O Bradesco já tem uma companhia de seguros na Argentina e está pronto para abrir a sua primeira agência. Parece que o caminho é para o sul, Renato. É para o sul o caminho, é o Mercosul. A moeda americana, o dólar, sofre pequena desvalorização em relação às moedas europeias. Vamos ver como está a cotação do dólar. Primeiro, no mercado brasileiro. O dólar comercial está valendo R$1 para compra e para venda. No turismo, o dólar começou a semana sendo negociado a R$1 para compra e R$1,03 para venda. No paralelo, em São Paulo, o dólar foi comercializado a R$1,02 para compra e R$1,03 para venda. No Rio, foi comprado a R$1,01 e vendido a R$1,03. No mercado internacional, o dólar está valendo 1,51 marcos, 5,12 francos franceses, 64 pence da libra esterlina e 110,02 ienes. A Bolsa de Nova York vive uma onda de baixa com venda de ações, principalmente de indústrias de alta tecnologia. O índice Dow Jones fechou em baixa de 2,92% e influenciou o resultado do mercado de ações no mundo inteiro. Na América Latina, as bolsas despencaram, aqui no Rio, em São Paulo e em Buenos Aires. A Bolsa de Tóquio fechou em baixa de 1,6%. Na abertura do mercado europeu, baixa na Bolsa de Londres, 1,3%. E baixa também na Bolsa de Paris, 1,87%. Quem vai garantir os benefícios dos fundos de pensão das estatais, que juntos têm um rombo de 20 bilhões aproximadamente? O governo está pensando até em facilitar a liquidação daqueles fundos que estão em pior situação. Os fundos de pensão das estatais, criados para garantir benefícios e aposentadoria complementar aos funcionários, preocupam o governo e ameaçam as finanças das empresas que deveriam beneficiar. Esses fundos de pensão têm um déficit de 20 bilhões de reais. Isso é quanto falta para garantir o pagamento dos benefícios para todos os associados, um rombo que terá de ser coberto pelas estatais. O ministro da Previdência diz que faltou planejamento e, em certos casos, houve investimentos mal feitos. O certo é que os fundos não podem sobreviver sem mudar o sistema de contribuições. O beneficiário vai receber um valor menor do que estava inicialmente previsto, ou ele vai ter que contribuir um pouco mais tempo e com valor maior, ou a empresa vai ter que fazer mais aportes de recursos, ou as três medidas ou as três atitudes combinadas entre si. As contribuições aos fundos de pensão pesam nas folhas de pagamento das estatais. No Banco do Brasil, 26% da folha de pagamentos vão para o fundo, a Previ. Na Petrobras, 22% vão para a Petros. O Banco Central e a Vale do Rio Doce gastam 18% da folha com seus fundos de pensão. É muito mais do que em qualquer empresa privada. Esse dinheiro está sendo mal aplicado em muitas estatais. Algumas, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, venderam prédios para seus fundos e hoje pagam aluguel para usar os prédios que venderam. Os preços pagos pelos imóveis também deram prejuízos aos fundos. Só a Petros, da Petrobras, comprou 13 imóveis pelos quais pagou 151 milhões de reais a mais do que o valor desses imóveis no mercado. O caso da Petros, o fundo da Petrobras, é um dos mais complicados. O fundo tem 3 bilhões em investimentos. Mas para garantir o pagamento dos benefícios, precisaria de 8 bilhões e meio. Essa diferença, o rombo de 5 bilhões e 500 milhões de reais, terá de ser paga pela estatal, que está negociando como fazer isso com a ajuda do governo e dos funcionários. O que o governo tem medo é que a Petrobras não tenha como fazer esse pagamento sem aumentar o preço dos combustíveis. É por esse e outros casos que foi criada uma comissão interministerial para mudar a regra que rege os fundos de pensão. O governo pensa em facilitar até a liquidação daqueles que estiverem em pior situação. Sobre esta crise que envolve tanto dinheiro, nós vamos conversar com o presidente da Petros, o Fundo de Pensão da Petrobras, Francisco Gonzaga de Oliveira, que está aqui no estúdio do Bom Dia, no Rio. Doutor Francisco, de acordo com a reportagem, 5 bilhões de diferença na gestão do Fundo de Pensão da Petrobras. O que a Petros pretende fazer em relação a isso? E o que se espera que o governo faça nessa reunião de amanhã, de depois da manhã? O problema do que se
se chama de rombo potencial, que a imprensa está insistentemente, na realidade é o valor presente das contribuições futuras da Petrobras para o plano de benefício da Petro. Isso, se você fizer esse mesmo raciocínio para o INSS, quantos bilhões uma Volkswagen, uma Ford, uma Petrobras teria que pagar ao INSS nos próximos 25 anos? Isso não é o que se chama de um buraco hoje. Isso é o conjunto de todas as contribuições que a Petrobras fará durante 25 anos para custear o plano de benefícios da Petro. Mas existe, no plano de benefícios, existe um inchaço, quer dizer, existe uma maneira, uma forma que a Petros não poderá cumprir, ou seja, há uma diferença de contas. Não há uma diferença de contas. A minha diretoria, que assumiu agora, dia 22 de fevereiro de 96, iniciou imediatamente uma negociação com Petrobras para mudar a forma do custeio do seu plano. Porque, até então, o custeio do plano era feito como um percentual aplicado sobre a folha de pagamento de Petrobras. Acontece que de 90 para cá, Petrobras reduziu substancialmente sua folha de pagamentos. Ela caiu de cerca de 53 mil empregados para hoje um pouco mais de 43 mil. O percentual aplicado sobre a folha, obviamente, não cobria os gastos que a Petros estava tendo com o plano de benefícios da Petrobras. Então mudou-se a forma. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou agora em junho o novo plano de custeio da Petros, que consiste no pagamento das despesas que efetivamente a Petros terá com o pagamento dos seus benefícios. Bom, vamos agora a Brasília. O Carlos Monforte tem uma pergunta. Monforte. O que a gente sente nessa história dos fundos de pensão das estatais é que os fundos não terminam, começam e terminam nas próprias estatais. Elas atingem a sociedade é sacrificada por causa desses fundos, quer dizer, paga por eles, em benefício de poucos. Eu tenho ouvido falar muito que só sobre Petrobras. Ninguém fala sobre o fundo de pensão da Shell ou da Esso, que o povo brasileiro paga quando encosta num posto de gasolinas da Shell ou da Esso. Por que só Petrobras? O senhor espera o que do governo? Por que o governo vai tomar medidas no sentido de racionalizar as aplicações, os investimentos desses fundos? Existe alguma, digamos, má gestão, ou foi constatada alguma má gestão nesses investimentos? Em 22 de fevereiro, quando eu assumi a presidência da Petros, a primeira coisa que eu fiz foi mandar avaliar os investimentos da Petros desde a sua fundação. E trouxe até aqui para você verificar. A Petros obteve, desde 1970, quando foi criada até hoje, 3% ao ano acima da caderneta de poupança em todos os seus investimentos. Portanto, ela não teve nenhum rombo, nenhuma má gestão até hoje. Outro estudo que eu trouxe também foi contratado agora em maio e que prova que a Petros teve, como rentabilidade das suas aplicações em ações, superior a todos os grandes bancos brasileiros, a todos os grandes fundos e a todos os médios fundos brasileiros. Só 3 fundos superaram a Petros na rentabilidade da sua carteira de ações. Doutor Francisco, então vamos um instantinho a São Paulo, porque o Chico Pinheiro também tem uma pergunta. Chico, rapidinho. Doutor Francisco, ser o rombo de 5 bilhões presente ou futuro, infelizmente o senhor não é nem da Shell, nem de outra empresa, o senhor é Petrobras, eu queria saber se o contribuinte vai continuar pagando por esse absurdo, que é uma aposentadoria especial que o brasileiro não tem e que pode ter que pagar aí no preço do combustível. Isso vai continuar assim? Bom, isso depende do Conselho de Administração da Petrobras. A Petros é apenas uma gestora do fundo de pensão da Petrobras. A Petros recebe recursos de Petrobras para pagar um plano de benefícios que foi definido por Petrobras em 1970, quando da criação da Petros. Quer dizer que isso pode mudar a partir dessa reunião do governo? Isso pode mudar a partir dessa reunião do governo. Acredito que somente para quem ingressar no plano a partir de hoje. Há controvérsias quanto a direitos adquiridos. Muito obrigado, doutor Francisco, pelos seus esclarecimentos aqui ao Bom Dia Brasil. Obrigado pela sua presença. Leilani.
Daqui a pouco você vai saber quem foi o brasileiro que comprou uma mansão de quase 2 milhões de dólares em Miami. Esse é um dos assuntos de Ricardo Boechat. Agora são 7 horas e 53 minutos. Use o bolso na hora de pensar. Casa e vídeo, oportunidade todo dia, sempre. Furadeira Bosch de impacto com 2 velocidades por 6 de somente R$ 11,90. Conjunto de 6 panelas Marnicock, incluindo panela de pressão, por 6 de apenas R$ 13,90. O Vox AM FM Estéreo, por 6 de somente R$ 5,90. É tudo muito barato. Casa e vídeo. Como você sabe, esse ano estamos comemorando 30 anos dos Trapalhões no Criança Esperança. Continue ligando, ajude a gente, dê esperança a uma criança. Disque 0800 991003 para doar R$ 3. 0800 991007 para doar R$ 7. Ou 0800 991015 para doar R$ 15. Quem é que comprou uma mansão de quase 2 milhões de dólares em Miami? Ricardo Boechat conta essa história pra gente. Boechat, quem foi? Vou contar, viu, Renato? E ela começa assim. Minha gente, o Collor se deu bem, viu? Vocês lembram daquela casa bacaninha que o ex-presidente Collor alugou na Flórida para passar só uma pequena temporada fora do Brasil? Pois é, ela não está mais alugada, não. No dia 19 de junho, 8 horas antes da morte de PC Farias, olha aí um prato feito para os ficcionistas, Collor comprou a mansão onde está morando em Miami. O ex-presidente pagou à vista $1.795.000 pela casa. O dinheiro veio de um financiamento que ele conseguiu no Banco Merrill Lynch, que, aliás, é muito ativo no lançamento de títulos de estatais brasileiras no mercado americano. Não deu para saber em quanto tempo a dívida deverá ser quitada, mas esse tipo de empréstimo nos Estados Unidos costuma ser de até 30 anos. Além da casa, Collor tem que ter dado garantias reais ao banco para poder levantar o dinheiro. Mas isso, na certa, não foi problema para o ex-caçador de Marajás. O charme da casa que o ex-presidente comprou é a vista para a Baía de Bay Harbor. O resto do encantamento da propriedade fica por conta da piscina, do grande terreno, da meia dúzia de quartos e da decoração que a ex-primeira-dama Rosane Collor faz questão de assinar. Morar em Miami faz sua cabeça, ô Renato? Não faz não. Não é. Você não quer ser vizinho do Collor? Não, eu não gosto muito da beira-mar, assim, Miami. Mas tem coisas. Tênis, aquelas coisas, riboque. Uma casa dessa, né? O ministro da Agricultura, Arlindo Porto, assina na sexta-feira os primeiros contratos de pré-custeio da safra 96-97. O governo vai liberar 2 bilhões de reais. O produtor poderá obter até R$30 mil para o plantio de qualquer cultura. Poderá conseguir até R$150 mil para as lavouras de milho, arroz, feijão e mandioca e R$300 mil para o algodão. Vamos ver agora a cotação de alguns produtos na Bolsa de Mercadorias e Futuros em São Paulo. A saca de café de 60 quilos foi vendida a R$ 111,62. A soja foi comercializada a R$ 13,94. E a arroba do boi gordo começou a semana mantendo a tendência de alta. Foi negociada em São Paulo a R$ 23,61. Geou durante toda a madrugada em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Agora de manhã os termômetros registram 0 grau. Vamos ver se o frio continua no sul e a previsão do tempo para todo o país. Maria Cândida. A frente fria que ontem passou próximo ao sudeste já se afasta no oceano. A massa de ar polar que acompanha essa frente faz a temperatura baixar ainda mais no sul e sudeste. Na região sul, a umidade que vem do mar deixa o céu com muitas nuvens, do litoral catarinense ao leste do Paraná. Nas outras áreas, tempo aberto com geada ao amanhecer em quase todo o Rio Grande do Sul e serras catarinenses. A geada agora cedo também nas serras entre Minas Gerais, o Rio de Janeiro e São Paulo. A umidade que vem do mar deixa o céu fechado com previsão de chuva fina em toda a faixa escura no litoral do sudeste. No interior da região, o dia será ensolarado. O tempo segue firme em todo o centro-oeste. À tarde, a nebulosidade aumenta no Mato Grosso do Sul. No nordeste, teremos muitas nuvens e chuva passageira em toda a faixa que começa ao norte do Maranhão e vai até o leste da Bahia. Na maior parte do interior, terça-feira de sol.
Áreas de instabilidade ganham força e as nuvens aumentam em toda a faixa escura que atravessa a região norte. Há previsão de pancadas de chuva. Nas outras áreas da região, mais um dia de céu claro. A temperatura máxima não deve passar de 12 graus em Curitiba, 18 em São Paulo, 21 no Rio de Janeiro, 28 graus em Brasília e chega até 30 graus em Belém e Salvador. Uma polêmica internacional. Canadá e União Europeia pressionam os Estados Unidos para que o presidente Bill Clinton não assine a lei Helms-Burton. A lei prevê punição para as empresas que negociam com o governo cubano, o governo de Fidel Castro. A Helms-Burton pode ser aprovada por Clinton ainda hoje. De Londres, o repórter William Vac tem os detalhes desta polêmica. O Canadá é o mais recente aliado dos países europeus na briga contra as sanções comerciais que os Estados Unidos aplicaram a Cuba. A aliança de canadenses e europeus contra os americanos é baseada em interesses econômicos mútuos. Os Estados Unidos prometem processar até mesmo firmas estrangeiras que mantenham contatos comerciais com Cuba. E isso afeta tanto a canadenses quanto a europeus, que mantêm laços econômicos com a ditadura de Fidel Castro. Os europeus ameaçam retaliar contra os americanos, utilizando para isso a recém-fundada Organização Mundial do Comércio. Já os canadenses preferem os mecanismos internos da NAFTA, o bloco de livre comércio da América do Norte, do qual eles são sócios junto de americanos e mexicanos. William Vac, de Londres. O presidente russo Boris Yeltsin reaparece em público depois de novas suspeitas sobre o estado de saúde dele. Yeltsin recebeu o vice-presidente americano Al Gore hoje com um dia de atraso. O encontro entre Yeltsin e Al Gore estava previsto para ontem, mas o presidente russo desmarcou dizendo que iria passear nos arredores de Moscou. Hoje recebeu Gore numa casa de campo em Barvika, perto de Moscou. Tentou sorrir, mas não deu para esconder o desconforto. Yeltsin estava parecendo um boneco de madeira. Na República Chechênia, os soldados russos continuam a desativar minas colocadas pelos separatistas. O cessar-fogo decretado no último mês não está sendo respeitado pelas duas facções em conflito. Hoje de madrugada, pelo menos 10 pessoas morreram em 2 ataques. Não se sabe quem disparou contra os civis. A decisão sobre a lei Helms-Burton, o sumiço de Boris Yeltsin e a violência do IRA. Vamos às manchetes dos principais jornais da Europa. Herald Tribune: Yeltsin cancela encontro com o vice-presidente Al Gore e surgem novos rumores sobre sua doença. O Brasil é destaque da seção internacional do Financial Times em Londres. Aperto do orçamento brasileiro acelera programa de privatização. The Independent em Londres: bomba do IRA é encontrada numa fábrica horas antes de explodir. Esta também é a manchete do The Times. Explosivos do IRA em usinas de gás e água. Le Monde em Paris: presidente Chirac denuncia os lucros excessivos dos bancos. O assunto Figaro é a interdição da Universidade Jussieu e os problemas ambientais causados pelo excesso de amianto na construção. Este também é o assunto do Libération, amianto, a Operação Chirac. Destaque econômico na Itália: Corriere della Sera, Bolsa e Lira, segunda-feira negra. La República, mesmo tema, um dia negro. Na primeira página do El País, União Europeia aprova represálias contra Estados Unidos por causa da lei Helms-Burton. A ginasta Soraya Carvalho está fora dos Jogos de Atlanta. É uma pena. E as últimas informações sobre a seleção de Zagallo. Agora são 8 horas e 2 minutos. Amar é querer que seu filho seja o mais forte do mundo. Quando seu herói fica dodói com diarreia e vômitos, dê um soro caseiro. Em um copo de água limpa, misture 2 medidas de açúcar e 1 de sal e dê de 15 em 15 minutos. Não pare a alimentação. Em pouco tempo, ele estará pronto para o combate. Caso isso não aconteça, procure um médico. Oferecimento Azaleia 2001. Construindo o futuro. Vivi uma vida de desperdícios. Mudei. Hoje não tenho quase nada, mas tenho a mim mesmo. Você acha impossível? Não. É mais fácil do que você imagina se libertar dos bens materiais. Almofada? Tô vendendo sim. Classificados do Globo. Você liga de qualquer telefone e ainda pode pagar no cartão. Há 3 dias do início dos Jogos Olímpicos de Atlanta, vamos saber
quem vai jogar ao lado de Bebeto no ataque da seleção brasileira? O esporte com Maurício Torres. Maurício. E o negócio, Renato, hoje é ficar de olho no ataque da seleção brasileira. O treino de hoje é que pode definir isso tudo. A seleção já comemorou a vitória de domingo sobre aquele time de craques. Já se instalou na Flórida, ganhou credencial olímpica. Agora é hora de completar a afinação. Depois de uma semana de viagens e treinos leves, hoje pela primeira vez, a seleção brasileira treina forte. Treina para valer. Daqui a pouco, os jogadores saem aqui do hotel para o campo da Barry University, que fica a mais ou menos 40 quilômetros aqui de Coral Gables. O treino de hoje deverá ser um treino físico e de desintoxicação. Zagallo já decidiu qual o time titular, não é? Mas é claro que, por enquanto, ele prefere guardar para ele. A única dúvida que tinha era com relação ao ataque. Sávio ou Ronaldo? Daqui a pouco, Zagallo coloca em campo um time com um dos dois. E acaba o mistério. Glória Maria de Coral Gables para o Bom Dia Brasil. E o Sávio, que era tido como titular absoluto pelo próprio Zagallo, pode até mesmo perder essa posição para o Ronaldinho. Há quem aposte nisso. A ginástica olímpica brasileira está fora da competição em Atlanta. Soraya Carvalho, nossa única representante, foi cortada por causa de uma contusão. Soraya sofreu uma fissura na tíbia direita. Pensou que não fosse uma contusão, uma coisa grave que impedisse de participar na Olimpíada. Afinal, os jogos são o sonho de qualquer atleta. Soraya, aos 17 anos, está no auge da forma. Para uma ginasta, é difícil dizer que na próxima Olimpíada, já com 21 anos, ela estará em Sydney 2000. Ela tentou fazer alguns exercícios, mesmo com muita dor. Imaginou que poderia prosseguir nos treinamentos. Mas a dor e o resultado da ressonância magnética impediram. É triste, hein? Uma Olimpíada não é só o evento em si. A Olimpíada começa quatro anos antes na preparação. Apesar do corte, Soraya fica na Vila Olímpica até o fim dos Jogos. E ainda tem delegação embarcando para Atlanta. Ontem à noite saíram de São Paulo os 6 representantes do boxe. Hoje deixam o Rio os meninos de ouro. A seleção de vôlei viaja com Kid no lugar do capitão Carlão. E às vésperas da Olimpíada, a Austrália, sede dos Jogos do ano 2000, enfrenta um caso de doping. O velocista Dean Capobianco está fora de Atlanta. Ele teria abusado dos esteroides pelas informações da Federação de Atletismo Australiana. Capobianco foi suspenso por 4 anos. O atleta, claro, negou o doping. Eu confesso, nunca, né? Mas essa é uma questão séria na Olimpíada. Parece que esse ano eles vão ter um controle muito severo com relação ao doping. Mas o Joaquim Cruz diz que o doping aumentou. Tem aumentado. E há um médico da delegação britânica que afirma que 75% de quem vai disputar o atletismo, né? Esses 75% seriam suspeitos do uso do doping. Pois é, você vai poder conferir tudo isso lá a partir de amanhã, né, Maurício? Você está embarcando hoje para Atlanta. E quinta-feira, nossa conversa é vir em Bratel. Nosso representante na Olimpíada de Atlanta. Nosso time está presente. Trazendo medalha, hein, Maurício? Com certeza. Criança Esperança 96. Um artista plástico faz de um ateliê uma escola de vida. Na periferia de Salvador, meninos pobres transformam material reciclado em escultura e aprendem uma profissão. Ricardo Santos tem 18 anos. Há um mês trabalha nessa fábrica de persianas. Como ajudante de produção, ele corta as lâminas de tecido e ajuda na montagem das cortinas. Pela primeira vez, tem um emprego fixo, com carteira assinada e um salário mínimo no final do mês. Uma realidade que parecia um sonho distante. Nunca esperei, assim, de ter um trabalho sério. Ricardo começou a se profissionalizar nesse sítio na periferia de Salvador, onde está sendo desenvolvido o projeto Beija-Flor. Hoje ele vem aqui só visitar os amigos. É a vez de meninos como Leandro, Luiz e Paulo terem a sua chance. O projeto tem 8 meses. O responsável é o artista plástico Washington Santana. Há muitos anos, ele usa objetos encontrados no lixo para trabalhar. É nessa mistura de arte e reciclagem que a turma de 10 meninos aprende a lidar com cola, solda e madeira. A intenção não é formar artistas, e sim dar noções básicas de profissões que são o sonho desses garotos. Soldador, pintor. Cada um deles recebe meio salário mínimo por mês e 3 refeições por dia para ficar no ateliê
das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. A obrigação é estudar à noite. O artista plástico espera mais verbas de empresas particulares para aumentar o número de alunos e, assim, ter mais meninos no mercado de trabalho, como o Ricardo. Eu não tenho nenhuma pretensão de formá-los como artista. A ideia aqui é iniciar a uma profissão. É meio difícil você ver um país com criança na rua. É muito difícil. E você também pode participar da vida das crianças brasileiras. Ligue para fazer a sua doação. Todo o dinheiro arrecadado pela Telebrás é repassado ao Unicef e aplicado inteiramente aqui no Brasil. Vamos lembrar os números. Para doar R$3, você deve ligar 0800 99 1003. Para doar R$7, disque 0800 99 1007. E para doar R$15, ligue 0800 99 1015. Os Beatles foram considerados fraquinhos e a atriz Katharine Hepburn foi despedida na noite de estreia. Os jovens geniais que foram vítimas de um palpite infeliz. E uma família de Minas recupera a tradição do teatro de marionetes. Agora são 8h09. Todos os shoppings do Rio liquidando ao mesmo tempo. Que loucura! Eu apoio. Por quê? Porque o Real merece. Porque vai aumentar muito o número de negócios e o poder de compra da população. Os preços por toda a cidade vão ficar lá embaixo. A liquidação mais maluca que o Rio já viu. Todos os shoppings juntos, baixando os preços juntos. Até 4 de agosto, no shopping mais perto da sua casa. Vai ter engarrafamento de gente nos shoppings. Aliás, um santo engarrafamento. NET, a vida selvagem, 24 horas na sua casa. Quem reprovaria Milton Nascimento em Canto? Ou diria Vinícius de Moraes para deixar os versos de lado? Ao longo da história, jovens geniais foram desprezados por críticos e professores. Einstein é o exemplo mais famoso. O pai da teoria da relatividade foi reprovado em matemática e chegou a ser expulso do colégio. Um professor chamou o pequeno Albert Einstein de burro. Teve, sem dúvida, um palpite infeliz. Quatro jovens meio desengonçados. O corte de cabelo era estranho para os padrões da época. Encontraram a receita para encantar jovens de todo o mundo nos anos 60. Alan Williams, um empresário de Liverpool, na Inglaterra, achou que eles eram fraquinhos. Além disso, o grupo tinha um nome muito esquisito. Williams entrou para a história como o homem que abriu mão dos Beatles. Em 1928, Katharine Hepburn tentava a sorte no teatro. A peça se chamava O Grande Lago e ela foi demitida na noite da estreia. O diretor achou que não havia talento que justificasse um temperamento tão arredio. Ele estava dispensando a mulher que nos anos seguintes colecionaria estatuetas do Oscar, a atriz americana mais premiada de todos os tempos. E este rapaz? Seu teste para a empresa cinematográfica RKO foi um desastre. Se aceitasse a derrota no primeiro não, Fred Astaire jamais chegaria ao cinema. Ele não sabia interpretar nem cantar. Acharam que dançar era muito pouco. O menino Akira era muito contido e foi tratado durante a infância como se tivesse um problema mental. Kurosawa chegou a tentar o suicídio duvidando do próprio talento. Hoje é considerado um dos maiores cineastas de todos os tempos. De tudo, ao meu amor seria atento antes. Você não conheceria estes versos se o menino Vinícius tivesse acreditado no que ouviu do poeta João Lira Filho nos anos 30. O
adolescente de 13 anos levou ao poeta um caderninho com o que julgava ser seus melhores versos. Lira Filho deu um parecer negativo e aconselhou Vinícius de Moraes a parar de escrever. Quem olhasse as pernas de Manuel Francisco dos Santos apostaria em tudo, menos em futebol. Em 50 no Vasco não deram chance a Mané porque ele não tinha chuteiras. No ano seguinte, conseguiu jogar durante 10 minutos num treino do São Cristóvão, mas nem viu a cor da bola. No Fluminense, não lhe deram atenção. O Botafogo descobriu e levou Garrincha para sua galeria de mitos. De Nelson Gonçalves riram a beça. Gago, ele jamais poderia gravar um disco. E Milton Nascimento, quem diria, foi reprovado em canto. Tinha 10 anos, eu estudei num colégio aqui no Rio de Janeiro, vim de Minas, e fui reprovado em canto. Quando eles viram minhas notas, as outras, né, falaram assim, não, vamos, eram boas, né? Vamos fingir que a gente vai fazer uma prova de canto com ele. Aí eu comecei a cantar pro professor e ele chorar. Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Palpite é uma coisa perigosa, né? É como os economistas, né, Leilani? As previsões são perigosas. Um mundo de fantasia. Em Minas, uma família de artistas mantém a tradição do teatro de bonecos. A arte de marionete